junta aos covardes, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 22, versículo de número 15, que diz: mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. 1 João, capítulo 3, versículo de número 8. É a carta de João, não é o Evangelho de João. É a primeira carta do apóstolo São João, ou João, do capítulo 3, do versículo 8. Louvado seja Deus. Somente o versículo diz a palavra do Senhor: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Agora vamos para Mateus. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 4, versículo de número 18 em diante. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 4, versículo de número 18. Confesso para os irmãos que eu vou fazer de tudo para pregar em cima desses versículos, conforme o Espírito Santo colocar em nossos corações, e que os irmãos e os amados ouvintes da palavra do Senhor possam fazer bom proveito da palavra do Senhor, pois Ele é bom e a sua misericórdia é de geração em geração. Temos o título: A Vocação dos Discípulos. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiu-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Amém? Amém. Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja glorificado, que este Evangelho seja honrado, que este Evangelho do Reino cresça. Louvado seja Deus, e que essas palavras a cada dia venham se cumprir em toda a face da terra, aleluia, em todo o globo terrestre, a qual tem cumprido tanto no passado, tanto no presente. E a palavra de Deus promete que no futuro também vai se cumprir tudo que está escrito no Evangelho de Cristo, o Evangelho da Palavra de Deus, o Novo Testamento, louvado seja Deus, surgindo na manifestação do Messias prometido, louvado seja Deus, a qual nasceu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. O Messias não nasceu, aleluia, louvado seja Deus, e nem viveu, e nem escolheu pessoas da forma a qual muitos poderosos da época
Muitos doutores da época queriam que fosse, mas não foi do jeito que o homem quis que fosse, mas foi do jeito que Deus quis que fosse. E não é diferente nos dias que estamos vivendo. Louvado seja Deus. Nunca será da forma que o homem quer, mas da forma que Deus quer. Aleluia. Por causa disso, há muitas confusões nas igrejas, há muitas confusões nas constituições, aleluia, em todo o mundo, porque a vontade do homem tem entrado, a vontade do homem tem prevalecido, aleluia, mesmo sofrendo danos, mesmo sofrendo, aleluia, doenças, mesmo sofrendo prejuízos, aleluia, mesmo Deus dando seus sinais no sol, na lua, na terra, nos mares, aleluia, mas os homens não têm sido aqui da Bíblia Sagrada. Primeiro nós lemos aqui no livro do Apocalipse 21, versículo 8, dizendo que, aleluia, ficarão de fora, louvado seja Deus, os cães, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os mentirosos, louvado seja Deus, conforme também Apocalipse 22, versículo 15, a qual confirma o versículo, aleluia, louvado seja Deus, 8 do Apocalipse 21. E ali, lemos também no livro de 1 João, capítulo 8, capítulo 3, versículo de número 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Aleluia. E vimos uma pequena palavra muito, aleluia, louvado seja Deus, não considerada por muitos, a qual aqui fala no livro do Apocalipse, que os mentirosos também, a luz será lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Aleluia, eu quero te alertar que você que gosta de pegar mentira, você está se tornando filho do diabo. Aleluia, porque o diabo ele mente desde o princípio, porque foi com a mentira que Satanás conseguiu enganar até essa parte do céu. Foi com a mentira que Satanás fez o reino dele no céu, aleluia, a qual Deus deixou até certo ponto, mas chegou um ponto que Deus teve que expulsar Satanás dos céus, juntamente com aqueles que deram ouvido às mentiras, aleluia, do diabo. E Deus nos alerta. Quem comete pecado é do diabo. Quem comete mentira está cometendo o quê? Pecado. Aleluia. Não tem esse negócio de dizer uma pequena mentira não vai danificar a minha vida espiritual. Uma pequena mentira não vai comprometer a minha missão aqui na terra para o Senhor. Uma pequena mentira não vai comprometer o meu casamento, o meu ministério. Aleluia, louvado seja Deus. Mas eu quero deixar um alerta para a igreja e para os ouvintes da palavra do Senhor. Não tenta enganar o seu irmão com a mentira. Não tenta prejudicar o seu irmão com a mentira. Não tenta querer passar por cima do seu próximo, aleluia, com a mentira, para ter bom proveito em cima dele, porque o dia do juízo virá. Aleluia, louvado seja Deus. Mas como hoje, irmãos, é culto de missão, eu comecei falando sobre o pecado, eu comecei falando sobre a mentira, porque uma das coisas, irmão, mistério, aleluia, de muitos profetas e profetisas da parte de Deus, aleluia, porque talvez você já observou alguém que gosta de pecar pegando mentira. Talvez você já observou alguém que gosta de adulterar, alguém, aleluia, que gosta de fornicar e continua pregando, continua fazendo a obra, aleluia. Mas eu quero dizer para você que no livro do Apocalipse fala que naquele dia esses tais serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte, aleluia. Talvez você desanimou de fazer a obra, porque você viu muitos líderes, muitos pastores
sendo ladrões, roubando, aleluia, do Senhor, não roubando das ovelhas, porque o dízimo que você devolve na igreja não é seu, aleluia. A Bíblia diz que você não dá dízimo, você devolve dízimo, você devolve aquilo que, aleluia, você pediu a Deus, para Deus abrir uma porta, e Deus abriu a porta, agora você devolve 10% daquilo que Deus te abençoou. Porque é melhor você devolver 10% do que você ficar desempregado, de que você ficar em falta com a sua casa, de que você ficar doente, cheio de doença, não ter nem dinheiro para se tratar, porque você está roubando a Deus. Aleluia! Porque a palavra de Deus, irmão, ela não cai por terra. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Quando o profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, ele fala, aleluia, trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aleluia. Louvado seja Deus. Depois farei prova de mim. E o escritor começa a dizer, alguém falando, aleluia, perguntando, glória a Jesus, roubarás o homem a Deus? Aí perguntaram ao profeta que escreveu Malaquias, ninguém roubamos. Aí o profeta responde, nos dízimos e nas ofertas do Senhor. Louvado seja Deus. E ele promete que quando você devolve o que não é seu, ele promete repreender o devorador. Porque quando você não devolve o que não é seu, Deus não tem compromisso de repreender esse devorador. Eu tenho um recado para você. Não adianta você jejuar. Não adianta você orar 3 horas, 4 horas. Ali você não é dizimista. Ali esse demônio não vai sair da sua casa. Esse demônio, esse devorador não vai sair da sua vida. Porque esse demônio você só expulsa devolvendo o que não é seu. Aleluia. Glória a Jesus. Mas hoje é culto de missão, irmãos. Estamos aqui para falar da missão que Jesus fez. Estamos aqui também para falar da missão que os discípulos fizeram, começando por João Batista. João Batista era um discípulo de Deus. João Batista foi nomeado. João Batista foi anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, principalmente o profeta Isaías, no deserto, preparai o caminho do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E por incrível que pareça, João Batista era primo, era parente de Jesus. Isabel, a mãe de João Batista, era, louvado seja Deus, prima de Maria, e se tornou, aleluia, louvado seja Deus, o seu filho João, primo de Jesus, que era filho de Maria. Louvado seja Deus. E vimos que o Evangelho ele foi criado entre família. Não tem como você fugir da realidade da vida. O primeiro casal que foi colocado no paraíso do Éden foi Adão e Eva. Aleluia. E para se formar, aleluia, toda a humanidade na face da terra foi necessário Adão conhecer a Eva e ter o seu primeiro filho, o seu segundo filho, as suas filhas. Daí gerou, aleluia, uma nação, gerou a população que nós vemos hoje, aleluia, mas começou de uma família. O Evangelho também não foi diferente. O Evangelho começou entre parentes. Louvado seja Deus. E vimos que Jesus, depois de ser batizado por João Batista, ele foi tentado 40 dias e 40 noites pelo diabo, a qual Satanás sabia que dali sairia, aleluia, grandes multidões, grandes nações, dali sairia salvação para a humanidade. E Satanás tentou destruir a vida de Jesus. Como Satanás quer destruir a vida do ser humano? É apresentando as coisas deste mundo. Aleluia. É fazendo oferta. É apresentando aquilo que não é dele. Aleluia. Porque tudo que há no mundo, tudo que há na terra, são obras de Deus, não são obras de Satanás. Mas por causa do pecado, as coisas dessa terra, ela é mal administrada. Quantos que pegaram o poder estão usando os poderes para pirraçar as pessoas,
para perseguir as pessoas, principalmente o Evangelho. Aleluia! Louvado seja Deus! E no tempo que estamos vivendo, são tempos difíceis. São tempos onde a igreja tem sido rejeitada, tem sido esquecida, tem sido desvalorizada. Aleluia! Mas se nós também formos estudar profundamente a Bíblia, vamos ver também que no tempo de Jesus não foi diferente. A igreja que se iniciou também era desprezada. Aleluia! A qual o próprio profeta Isaías também falou que ele era desprezado. Ele era o homem mais miserável. O livro do Apocalipse diz que muitos não se arrependeram com as pragas que foram lançadas na face da terra, quando, aleluia, louvado seja Deus, as taças da ira de Deus se derramou na face da terra. Mas vamos entrar, irmãos,